Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos dar início ao terceiro capítulo do nosso livro, a nossa aula 5, e vamos falar sobre pintura, tá? Então podemos abrir aí o nosso livro na página 34 e 35 e vamos acompanhar agora com uma pergunta. Além das palavras, temos outras maneiras de demonstrar o que sentimos. Como você demonstraria o que sente sem usar palavras? Então fica essa questão aí para vocês pensarem e responderem, né? Então o que nós imaginamos? Que os pintores demonstram seus sentimentos através das suas artes, né? Os pintores através das suas pinturas. E hoje, no capítulo 3, nós vamos conhecer alguns tipos de pintura. Então, podemos virar a página, aqui na página 36, e vamos falar um pouquinho sobre cada gênero da pintura, ok? Começando pelo retrato. O que é o retrato? É um gênero de pintura que representa uma ou mais pessoas, quando você pinta alguém, né? Isso se chama pintura de retrato. Em alguns retratos, podemos conhecer características de indivíduos que viveram muito tempo atrás. Antigamente, há muito tempo atrás, não existia a fotografia. Então, como é que a gente sabe como foi, por exemplo, Dom Pedro, né? Porque alguém o pintou, não é verdade? Então, se fazia o retrato das pessoas. Além do retrato, temos também o autorretrato. O que vocês acham que é o autorretrato? Né? O nome já diz, é quando uma pessoa pinta a si mesmo. Então, o artista, ele faz uma pintura, um desenho dele mesmo. É um autorretrato, né? Além do retrato e do autorretrato, nós temos também a pintura de paisagem. Vou mostrar aqui algumas figuras para vocês que estão aí no nosso livro, para quem não estiver acompanhando com o livro. Então aqui, ó, um retrato, né? Aqui pode ser um retrato ou um autorretrato. Se for a própria pessoa pintando, é o autorretrato. Se estiver pintando outra pessoa, é retrato. E aqui temos a paisagem. A paisagem é um gênero de pintura que representa os ambientes externos, como o campo e a cidade. Então, você pode pintar, por exemplo, uma praia, né? Você pode pintar um lago. São paisagens, o próprio nome já diz. Na página 37, vou mostrar para vocês também, nós vamos ter a pintura religiosa. Pintura religiosa, ela retrata histórias de santos e das religiões. Também muito usada, né, por pintores mais clássicos. Antigamente se fazia muito esse tipo de pintura, de autorretrato, de retrato e pintura religiosa. Depois, mais para frente, vocês vão aprender que vieram outros tipos de pintura, onde começaram a se pintar as paisagens, mas aí nós falaremos no tempo certo sobre essas pinturas. Temos também a pintura histórica. A pintura histórica, geralmente encomendada por governantes para exaltar suas conquistas. É um registro para gerações futuras. Muitas delas ilustram nossos livros de história. Então, aqui, acontecimentos históricos, guerras e coisas nesse sentido. Então, também são retratadas em muitas pinturas. E temos também a pintura de natureza morta. O que vocês acham? Ah, é uma natureza que morreu? Não. A pintura natureza morta, ela retrata seres inanimados do cotidiano.
Por exemplo, frutas, objetos domésticos, livros, esse tipo de objetos e de coisas, né? Não são pessoas, não são paisagens. Então, por exemplo, você pode ter uma mesa, e nessa mesa você tem uma fruteira, você tem uma chaleira, você tem um copo, você tem uma vela, um livro, e aí você pinta essa cena, e essa cena se chama natureza morta. Então, quando a professora falar, faça um desenho criativo retratando natureza morta, então vocês já sabem que tem que fazer um desenho com essas características. Faça um desenho retratando uma pintura religiosa. Então já sabe que tem que pintar alguma religião, não necessariamente uma religião cristã ou budista. Religião, qualquer uma, é uma pintura religiosa. Ah, vamos fazer uma pintura histórica de algum acontecimento, né? Importante que tenha acontecido, uma guerra, um descobrimento, assim. E finalizando essa página 37, nós temos a pintura abstrata. Vou mostrar aqui a ilustração para vocês. Então, a pintura abstrata, o que ela retrata? Ela trabalha com formas, com linhas, com cores, mas nada concreto que a gente identifique, né? Então, aqui, por exemplo, temos um círculo, temos um X, temos um quadrado, as linhas, né? Então, são elementos que não são figurativos, tá? Nós não conseguimos identificar uma figura ali, uma forma. Tem até aqui o significado da palavra, vocês consultarem, que representa formas humanas e elementos da natureza ou formas criadas pelo ser humano. Isso seria o elemento figurativo. Então, a arte abstrata, ela não representa elementos figurativos, ok? Então, eu vou deixar para vocês, baseado no que nós aprendemos sobre os tipos de pintura, uma atividade. Lembrando que alguns alunos ainda não me entregaram a atividade da releitura. Apenas 3 alunos entregaram a releitura, então estão faltando alguns alunos, vários alunos. É uma atividade que vale nota, tá? Então, por favor, entreguem essa atividade ainda essa semana. Alguns alunos também não fizeram a pintura com tintas naturais, eu tenho tudo anotado, tá? Então, procurem colocar em dia as atividades para não acumular. E a minha sugestão de atividade dessa semana é que vocês façam o autorretrato de vocês, tá? O que é mesmo o autorretrato? É quando nós desenhamos ou pintamos nós mesmos. Então, vocês coloquem lá um espelho, vão olhando as características de vocês, tá? A folha inteira, peguem uma folha de sulfite A4 e usem o espaço todo para fazer o rosto, não precisa ser o corpo, só o rosto do ombro para cima, tá? Aí vocês vão fazer as características, se usa óculos, põe óculos, tem a sobrancelha mais grossa, faz a sobrancelha mais grossa, mais fina, a boquinha menor, a boquinha maior, enfim, vocês vão olhando, prestando atenção em todas as características, não esqueçam de pôr as orelhas, normalmente os alunos fazem o autorretrato e não desenham as orelhas, né? Aí ficam parecendo Van Gogh, que não tinha uma orelha, então coloquem as orelhas, o tipo de cabelo, se o cabelinho é enroladinho, se o cabelinho é liso, e aí façam a pintura depois, ou um sombreado, quem preferir trabalhar dessa maneira, e mandem para mim a foto da atividade de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, vou estar à disposição no plantão. Por favor, assistam a videoaula e me procurem para qualquer esclarecimento. Até a próxima aula.